Olá, está começando mais um ACS na TV, que recebe hoje Paulo Queija, diretor regional da Associação Brasileira de Recursos Humanos, São Paulo, Baixada Santista. Seja muito bem-vindo, Paulo, é um prazer receber você aqui em nome da Associação Comercial de Santos. Eu que agradeço o convite, Júlia, seu e do pessoal da associação. E, assim, eu considero a entidade em si, essa entidade com peso, com uma importância, assim, absurda na nossa região e no Brasil, por toda a movimentação que os seus associados têm como responsabilidade dentro da economia do país. Então, realmente é um trabalho que a direção da associação tem uma responsabilidade muito grande na mão e faz isso de forma maestral, né? Perfeito, Paulo. E falando de entidade, falando de associação também, a Associação Brasileira de Recursos Humanos é uma entidade com quase 6 décadas e tem uma história linda com o objetivo de ser um agente de transformação e que contribui na formação de várias organizações, tanto aqui da cidade quanto de várias outras cidades, estados, principalmente do país, né, no geral. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre a missão, sobre o objetivo da associação também e do trabalho de vocês de uma forma resumida. Então, a BRH, falando da sua estrutura, ela é uma entidade brasileira, então você tem a BRH Brasil, tem as seccionais, que eles chamam, que são as regiões dos estados, praticamente todos os estados têm uma. Óbvio que São Paulo é a mais intensa, porque é pela responsabilidade do PIB da região. E dentro do estado de São Paulo nós temos 7 regionais. E a nossa é da Baixada Santista, que vai de Bertioga até Peruíbe. Então essa é a nossa abrangência de atuação. E conectados com o estado. Como você acabou falando até a missão da entidade, né, que é fazer esse trabalho. Nós trazemos conhecimentos das várias fontes possíveis para a gestão de pessoas. Então, lembrando que não é uma entidade para só o profissional de recursos humanos, é que fala da área de gestão de pessoas e recursos humanos. Então, com isso, a gente fala para o profissional, para os líderes, para os empresários, para as empresas em geral, para que a gente traga as conexões. E o networking, que é a parte de relacionamento, também a gente faz bastante. Então, o nosso objetivo é esse. Aqui na nossa região, e também com parceria com a Associação Comercial e outras entidades, a gente busca, primeiro, ser um órgão transversal. A gente não bate de frente com ninguém, porque a gestão de pessoas está em tudo. Então, você tem a Associação Comercial que trabalha com seu foco, os CDLs, a Associação dos Engenheiros, enfim, todas as entidades que estão aí, e nós estamos junto desse pessoal para ajudar no desenvolvimento de pessoas, trazendo, então, conhecimento, contatos, informações. Nós temos, por exemplo, dentro da associação, um comitê chamado Corrale, que trabalha a assessoria para o governo estadual e para o Legislativo Federal, ajudar na análise de legislação, de leis, de novas proposições, que são especialistas nesse sentido, que fazem proposições para esses vários níveis, né, que existem. Então, nós atuamos bastante. E é um trabalho voluntário, né, com o objetivo de crescimento, de desenvolvimento da região onde a gente faz parte. Não, e a cidade só ganha com isso, né? Porque ter profissionais tão focados nesse lado e nessa transformação, porque, como você falou, tudo é gestão de pessoas. Sim, sim. Em todos os segmentos possíveis, né? E falando sobre segmentos, você comentou sobre as seccionais e a quantidade de seccionais. Quais são as atuações de cada uma? Existe um trabalho diferente entre cada ou todas fazem a mesma coisa nas suas seccionais diferentes? Então, na verdade, o objetivo é comum, né? O que se diferencia mais, vamos dizer assim, por exemplo, a BRH Brasil, ela não tem associados na BRH Brasil, ela tem no Estado. Então, São Paulo tem seus associados que são conectados ao Brasil, né? É um pouco diferente de algumas entidades que você se conecta à unidade nacional, né? Então, com isso, a BRH Brasil tem associados nas seccionais dos outros estados. Cada um tem um foco no sentido de necessidades dos seus estados, ok? Mas o sumo é o mesmo, trabalhar o desenvolvimento de pessoas, conhecimento, network, enfim, nesse sentido. Agora, dentro da seccional São Paulo, por exemplo, nós temos realidades nas nossas regionais. Então, como a gente tem a comércio exterior, turismo aqui na nossa região, a gente tem muito mais esse viés do que a questão do agronegócio que acontece no interior de São Paulo. Então, por exemplo, desde o ano passado, o interior está com um congresso de RH no agro.
Isso começou no passado porque ia começar antes da pandemia, não foi possível, então se faz presencial. A gente está movimentando algumas ações também com foco na questão portuária, na questão, por exemplo, a Associação Comercial de Santos, a gente tem feito essas parcerias e fizemos um evento, iniciando a nossa parceria, trazendo um profissional para falar sobre gestão de pessoas para o público de comércio exterior, por exemplo. Então, essa forma de você nichar, né, de você direcionar a energia, faz com que você fale um pouco mais daquela realidade que é mais própria a esse grupo. Cada local com a sua particularidade, e não só local, cada segmento. Então, se você for para o turismo, por exemplo, a gente tem parceria com o Birô de Turismo. Então, o meu trabalho como diretor, um deles é amarrar essas possibilidades e complementariedade entre as entidades de ajudar com que a gente contribua nesse sentido. Então, quando você trabalha, teve um evento no meio do ano da Unesco, né? Esse evento da Unesco, a BRH participou como colaboradora e a gente auxiliou em painéis, auxiliou em ações, em algumas coisas da retaguarda, no sentido de dar suporte ao trabalho da curadoria, na verdade, no sentido de conteúdo, sobre a gestão de pessoas, ok? Então, quando a gente falou de ESG, que é um tema que está surgindo muito agora, a gente falou muito da governança e da questão social do ESG, tá? Para trazer essas expectativas. Então, a gente também faz conexões com as empresas, com os profissionais e trazendo para essas entidades também mais possibilidades. Outra coisa é assim, precisamos falar sobre um tema tal. Em que aspecto? O aspecto tal. Eu vou trazer, como a gente trouxe o diretor executivo da América Latina de RH da Epson lá do interior para falar aqui. Por quê? Porque ele é conectado com a entidade. Ele vai falar de uma realidade que, de repente, é interessante. Aqui a gente falou sobre a experiência do colaborador, como é que eu engajo o colaborador, entendeu? E como é que ele vai ajudar a trazer isso para uma realidade para a gente da regional aqui. Isso também a gente faz, entendeu? E, Paulo, rapidamente, quando a gente fala da regional, da Baixada Santista, com qual equipe você conta? Quantas pessoas fazem parte dessa equipe? Antes da gente ir para o próximo bloco. Tá, lembrar que a quantidade, até porque entrou uma diretora nova, a gente tem em torno de 9 pessoas, se não me engano. Nós temos, eu tenho o meu caso, a vice-diretora, que é a Sandra, aí nós temos diretoria de conhecimento, diretoria de relacionamento com o colaborador, a comercial, né, também, a de responsabilidade social e a diretoria jurídica também, que trabalha esses aspectos que eu falei, trazer a questão da visão mais técnica para o associado e para a empresa, para falar assim, as novas discussões que nós temos aí para frente, né? Por exemplo, são essas áreas que a gente trabalha. Perfeito, Paulo. Agora nós vamos para o intervalo e logo voltamos para o segundo bloco. Você já conhece o ACS+, uma plataforma de streaming da Associação Comercial de Santos, onde você pode ver os nossos conteúdos na íntegra, onde e quando estiver. Além de todo o conteúdo do nosso Seminário Internacional do Café e de todos os programas da ACS na TV, acabamos de disponibilizar a íntegra do 2º Seminário Internacional Universidade Empresa, que marcou a região em outubro do ano passado. Você não pode perder todas as palestras dessa edição inédita, tudo pensado no melhor para o futuro da região. Estamos de volta com o programa da ACS na TV, que recebe hoje Paulo Queija, que é diretor regional da Associação Brasileira de Recursos Humanos, São Paulo, Baixada Santista. Paulo, a gente estava comentando sobre como funciona a sua equipe e agora eu gostaria de saber sobre os associados. Quais são os associados da associação?
Então, a gente tem vários... são 3 tipos, na verdade, perfis. Tem as empresas que se associam. Quando elas se associam, os próprios funcionários, colaboradores podem usufruir daquilo que tem disponível. Assim como a associação comercial tem, nós temos um material online, que não é só do Estado. Então, a gente tem do Estado e nacional. Então, tem, por exemplo, o CONAR, que é um dos eventos mais conhecidos da BRH. Os CONARs estão lá dentro da questão online, hoje disponível. Então, as empresas, os seus colaboradores podem usufruir. Nós temos as pessoas físicas que podem se associar, né? Não precisa ser da área de recursos humanos. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, você lida com pessoas dentro das empresas, você tem... existe sentido naquilo que você está vendo que é oferecido para que você possa utilizar? Pode se associar. E tem os estudantes, principalmente das áreas afins. E nós temos o diferencial. O estudante, durante o primeiro ano, não paga a associação. Ele fica durante um ano sem pagar. Enquanto ele está fazendo a faculdade, ele paga metade do valor que tem. Isso é uma maneira de fazer com que ele complemente, entre e ele se interaja melhor com o mundo na área de recursos humanos, que é interessante. Vale uma observação. A gente percebe que, às vezes, o pessoal de RH tem um pouco de dificuldade de fazer network. Né? Faz todo sentido. Não é isso? Sim. Você que tem conexão com o pessoal lá da área empresarial também, na ACS e em outros lugares, é muito comum o empresário fazer isso. Eu sou consultor de gestão de negócio. A minha área, eu sou empresário. Então, para mim, isso é mais natural. E quando a gente faz os nossos encontros, eu tenho estimulado bastante o pessoal a fazer isso. Mas eles trabalham muito com as pessoas dentro da empresa e esquecem deles fazerem as conexões. Né? Então, precisa se cuidar um pouquinho, a gente fala. Isso é importante. Perfeito. E, Paulo, como que você avalia o ano de 2022 para a Associação Brasileira, né, de Recursos Humanos, só que aqui o regional, da Baixada Santista? Para a gente, como entidade, foi um ano de colher todo um trabalho que a gente tem feito aqui durante os anos aí. E fazer conexões com mais entidades. Por causa do retorno ao presencial, no sentido até de visita aos locais, nós conseguimos ir a mais empresas, a própria associação a gente fechou esse ano, a associação comercial a gente fechou a parceria ano passado, e conseguimos fechar com outras entidades que, quando voltaram da pandemia, perceberam a importância da gestão de pessoas e como uma entidade como a que fazemos parte pode contribuir nesse sentido. Porque durante a pandemia a gente fez muitas ações online. E por muitas vezes, a gente aqui na regional, a minha vice, por exemplo, ela é da área de RH, mas ela é formada em psicologia e atua como psicóloga. Então, a gente, quando conversa entre a gente dá muito assistência às pessoas. Foram muitas as vezes que a gente falou com o pessoal da área de RH, que o pessoal falou assim, está trabalhando muito. O pessoal de RH começava às 7 e terminava a hora que acabava, durante a pandemia. Então, era 10 horas da noite, a gente estava conversando com alguém que ia participar de um grupo de estudo e ele falou assim, não dá que eu estou trabalhando. Isso era muito comum acontecer. E o que a gente fazia? Assistência, conversava, desabafo. Então, foi muito bom porque a gente teve essa condição de ter proximidade sem estar próximo fisicamente. E aí, isso também fez uma diferença da gente conseguir deixar mais claro o propósito da entidade, que é impresso pelas pessoas que estão. Talvez seja um pouquinho diferente de uma regional, né? O pessoal fala aqui na nossa região, quando vem inclusive de fora, que o grande diferencial que a gente tem é o acolhimento. Então, se você for, ou quando você for num café e gestão nosso, que o Adaltos foi lá, por exemplo, e você tem um momento de network no começo, você vai ser abraçada por todo mundo, vai ser acolhida, vai ser encaminhada. E as pessoas falam, nossa, o grande diferencial de vocês é o acolhimento. E nós sempre comentamos sobre essa importância do acolhimento, da conexão, né? Afinal, nós estamos lidando com pessoas o tempo inteiro, conforme você E tem que fazer conversa. sentido isso, né? Sem dúvidas. Senão fica estranho, né? Sem dúvidas. Mas é uma característica da nossa regional. É mais intensa que outras, vamos dizer assim. Então é a nossa marca, vai. Essa é a marca que a gente tem. E Paulo, há pouco nós fizemos uma chamada sobre o seminário Universidade Empresa, no qual a associação teve um excelente e uma importante contribuição para o evento. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre os bancos de talentos, que vocês também fizeram parte de tudo isso. A ideia saiu da associação e a gente abraçou de cara. O seminário, como o pessoal deve ter visto, ele envolveu 2 dias de atividades,
O primeiro dia foi uma linha só, né, onde tinha um seminário todo com informações. Eu mediei, inclusive, o início do trabalho, que veio o presidente do CIE falando sobre estágio e tal, quer dizer, já começou falando sobre o próprio pessoal que ia ser trabalhado. E no segundo dia teve os painéis todos separados por países e por empresas. Nesse segundo dia também, nós tivemos o Banco de Talentos. O que foi o Banco de Talentos? Uns 30 a 45 dias antes do evento, nós abrimos para inscrições os estudantes que quisessem participar de um Banco de Talentos. O importante é que fossem estudantes, tá, das universidades e dos cursos técnicos da região. O pessoal se inscrevia para um Google Forms lá direitinho, punha as informações, tinha umas perguntas. Essas perguntas nos ajudavam também no processo depois de continuidade, mas a princípio sobre ele, que curso que estava fazendo e algumas coisas pessoais. A partir dali, ele escolhia um horário para participar de uma dinâmica de grupo, que aconteceu nesse segundo dia. O segundo dia do evento aconteceu lá, desde as 8 da manhã. Então, a cada 2 horas tinha uma dinâmica de grupo, são 5 dinâmicas, 5 momentos com o mesmo tipo de dinâmica para 5 grupos diferentes, onde a gente tinha capacidade de fazer aí de 60 a 80 por hora, né, por cada momento. E aí tiveram as inscrições. O pessoal escolheu o horário. Então, quando fechava o horário na quantidade máxima, só podia escolher os demais. Enfim, o pessoal se inscreveu, nós fizemos isso. A pena é que se inscreveu menos gente do que poderia ser inscrito, né? A divulgação foi intensa. E aí, o que a gente fez? A gente complementou na dinâmica de grupo, que foram algumas atividades, onde a gente pontuou, através das observações nas dinâmicas, algumas competências comportamentais. As soft skills? E a gente chama de soft skills, que é o nome bonito hoje dessa linha de raciocínio. Que hoje, Paulo, vale até mais dependendo do que o conhecimento das pessoas, porque o conhecimento a gente aprende. Exato. Até, por exemplo, você fala de estágio, não era só para estágio que estava lá, ok? Mas eram alunos que estivessem cursando. Então, tem gente que está fazendo faculdade que tem uma experiência grande. O Banco de Talentos, na hora que fez essa medição, foi dado pontuação em cada um deles, por exemplo, a comunicação, foi um item. Aí o que tinha? Muito claro para quem estava observando, porque era um grupo de pessoas com experiência, eu coordenei o trabalho, a gente fez reuniões e direcionou isso antes com a equipe. Nós tínhamos um sênior em cada grupo e aí tinham 3 pessoas junto com esses sêniores para colocar, em grupos até 20 pessoas, né? Então, estava muito bem supervisionado. Quando se fez essa pontuação durante as dinâmicas, isso foi passado então para um banco de dados e aí não foi feito um ranking, porque não dá para você ranquear, porque você tem áreas diferentes, mas foi mostrado qual é o desempenho durante aquele momento aquela pessoa teve. É importante, aí eu vou dar um recado. Quando a gente vai participar de dinâmica de grupo, vai participar de entrevista, primeiro, tranquilidade. Você não sabe o que o outro está procurando. Então, não se estresse. Vai lá e participa. Porque às vezes você vai querer esconder aquilo que estão te procurando. E aí você não vai mostrar. Na dinâmica de grupo é a mesma coisa. Participa da dinâmica e entregue aquilo que você tem. Depois que acabar, você pode ser justamente chamado por aquilo que você fala que foi uma gafe. Perfeito. Porque a gente não sabe o que é. Então, foi isso que foi feito. Esse banco passou para a associação comercial e está sendo disponibilizado pela associação somente aqueles que participaram da dinâmica. Nós tivemos uns 200, eu não lembro exatamente, 200 e pouco aí que participaram da inscrição e foram 77 a 78 que fizeram as dinâmicas. Esse pessoal foi dada continuidade. Então, vai ser acompanhado, eles vão ser acompanhados durante o processo todo, encaminhado para as empresas, e as empresas podem chamar para fazer entrevista, utilizando esses parâmetros que nós colocamos, já com um filtro inicial, vamos dizer assim. Nós vamos querer saber muito mais sobre isso, mas agora a gente precisa ir para o intervalo. Então, esperamos você para o próximo e último bloco. Estamos de volta com a CS na TV, que recebe hoje o Paulo Queija, que é diretor da Associação Brasileira de Recursos Humanos São Paulo Baixada Santista. Paulo, e agora nós vamos falar sobre esse ano que se inicia, né? 2023. Quais são as perspectivas, quais são as metas, objetivos da associação aqui para a Baixada Santista? Isso. Nós voltamos com alguns eventos ano passado presenciais e esse ano nós vamos rechear mais. Lembrando que a gente tem eventos que são estaduais e presenciais. Então, a gente, por exemplo, vai ter esse ano um evento que é estadual, que é a sigla do gerente de RH em inglês, que é CHRO, que é o chefe
Chief Human Resources Officer, né? Então é o chefe de RH. Esse evento vai ter agora em fevereiro, porque não teve presencial ano passado e vai ter no final de ano de novo. Então nós vamos ter 2 versões desse evento esse ano. Vamos ter o Cornar, que acontece em São Paulo, bem na entrada de São Paulo, então é fácil, a gente faz inclusive caravana daqui para levar o pessoal, né? Nós vamos ter Fórum de Diversidade no estado também, que vai ser provavelmente em dezembro, isso falando dos estaduais, que vai ser em dezembro, que acontece em Campinas há mais de 10 anos, é um evento muito legal. Nós estamos programando um congresso regional, que ainda não posso divulgar tudo, porque temos que fechar que vai ser um congresso que vai ter um impacto mais estadual, né? Estamos fazendo parceria com umas entidades aqui. E, por exemplo, regionalmente nós temos o Café e Gestão, que é famoso já, que nós temos entre 40 a 60 pessoas que frequentam, normalmente numa sexta-feira, é uma terceira sexta-feira do mês, de manhã, onde a gente abre às 8h30 para o café da manhã, até às 9h. 9h tem o evento, 10h30 termina o evento. Então, é para que a gente vá lá, faça contato com as pessoas, troque, é muito legal, o pessoal tem trocado bastante, feito até negócios, né, que é empresário, e feito também troca de informações do pessoal da gestão de pessoas. E traz-se sempre um tema bem legal para a gente conversar e ser prático para levar para a empresa. O objetivo do café é coisas práticas. Então, nós temos de março a novembro, uma vez por mês, esse evento. Nós estamos programando programa de educação continuada para a área de gestão de pessoas. Nós estamos programando um evento que é para a inserção de jovens e de primeiro trabalho, para a gente conversar com a prefeitura, que é um programa que já existe em Sorocaba, nós vamos trazer para cá, né? Nós também estamos trazendo alguns fóruns também que a gente vai fazer na região. Então, a gente só não está levantando os temas, porque os temas estão sendo fechados. E na questão trabalhista, enfim. Então, na verdade, a gente está fechando algumas datas, mas os temas estão sendo alinhados. O que a gente tem feito, Julia? A gente faz a programação do ano. Por exemplo, o café já é programado até o final do ano, mas a gente faz uns ajustes a cada 3 meses de coisas e atividades que precisam ser feitas. A gente fazia, por exemplo, o Fórum de Empreendedorismo Feminino. Nós não temos feito mais. E sempre a gente trazer uma inovação. É difícil trazer um evento todo ano com uma inovação. Então, a gente vai ver se a gente vai fazer um evento como esse. E eu gostaria muito de fazer um fórum de liderança que não seja só feminino. Mas a gente precisa fazer o feminino. Porque é uma coisa que a gente tem trabalhado muito, né? A distância que a mulher hoje tem, você mulher sabe muito melhor do que eu, para que ela tenha igualdade, né? Não só salarial, mas de tratamento, de ambiente. Se os homens não ajudarem, é o he for she, não ajudarem no processo, nem em 2100 isso vai ser igual, trabalhado. Por mais que o novo governo tenha entrado com essa bandeira, não é só uma questão de governo, é de sociedade. Então, todas as entidades, e no nosso caso, nós estamos trabalhando para isso. Então, da igualdade racial, de idade e da mulher. Então, a gente está com alguns eventos pontuais que a gente vai levantar essa bola para falar sobre esses temas. E aí, como a gente está fechando parceria com a prefeitura, ainda não tem como dar novidade ainda, porque a gente vai fazer algumas ações nesse sentido. Então, a gente vai ficar de olho em tudo que vocês vão pontuar. E até para quem está assistindo aqui, como que eles podem ficar sabendo desses eventos? Tem alguma rede social? Tem várias. Site? Tanto no LinkedIn quanto no Instagram, Facebook também. ABRH-SP Baixada Santista. ABRH-SP Baixada Santista. A gente movimenta bastante o Instagram e o LinkedIn também. É que o Facebook vai por tabela, né? E o pessoal que tem acesso pode ir lá. Nós divulgamos os eventos. Tem a brhsp.org.br, que é do Estado, tá? Então tem muito material, tem muito evento. Tem eventos que são abertos para não associados. A diferença, às vezes, é que não é gratuito ou porque o valor é um pouco mais caro. Mas, dependendo do assunto, você fala, vale muito, porque isso vai me agregar bastante, entendeu? Perfeito. E, Paulo, para nós finalizarmos o programa, porque o assunto está bom demais, a gente gostaria que você passasse uma mensagem para os profissionais de RH e também para quem não é profissional de RH, mas que está em uma empresa, né? O que você sugere, o que você acha importante para que as pessoas sigam nesse momento na empresa? Ok. Algumas sugestões, né? Como profissional, vai buscar sua formação, o seu conhecimento. A formação não é necessariamente uma pós, uma graduação, mas formação no sentido de consolidação de conhecimentos práticos.
Cuidado com o excesso de informação que existe disponível e com as promessas que são colocadas dentro de redes sociais com o objetivo de venda de conteúdo. Busca aquilo que está mais alinhado àquilo que você vê como perspectiva de trabalho e de atuação. Está fazendo faculdade? Vai fazer estágio em várias áreas, para que você entenda como funciona. Porque você fazendo faculdade hoje, começando uma faculdade de 4 anos, daqui a 5 anos talvez a função que você queira fazer vai ser criada. Com as empresas, cuida dos profissionais. Os profissionais são o tesouro da nossa empresa. O RH pede ajuda quando precisa, não só para a entidade como a gente, mas para a direção da empresa. Enfim, o mais importante dentro das empresas é cuidar das pessoas. E o cuidar das pessoas tem o aspecto da saúde física, da saúde mental e de ajudá-los a se desenvolverem e verem o futuro. Essa seria uma dica agora para 2023. Tem muita coisa que vai surgir agora, positiva e maravilhosa. Foco nisso. O resto faz parte da vida. Vamos focar nas coisas boas e traçar as nossas metas. Essa é a dica. Paulo, que dica! Foi uma honra ter você aqui no Acesse na TV. Em nome da Associação Comercial de Santos, nós agradecemos muito. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui com vocês. E a todos que estão assistindo, né, o programa, a todos da equipe da Associação Comercial, que há tanto tempo fazem um trabalho maravilhoso. Muito obrigado, viu, Júlia? Encerramos, então, agora mais um Acesse na TV e nós esperamos você para o próximo. Tchau, tchau!